Olá, meus amigos, eu sou Paulo Brigueu, cronista dos Sete Leitores, e hoje vou falar sobre a descondenação do Zé Dirceu. Segurem-se nas cadeiras, porque está começando Briguê Sem Medo. Muitas vezes, as grandes obras da literatura antecipam a realidade. Mostram aquilo que virá a acontecer nas sociedades. Eu me lembro, por exemplo, do personagem Winston Smith, do romance 1984 de George Orwell. Winston Smith era um cidadão da Oceania, o vasto país comandado pelo Grande Irmão, comandado pelo Partido Socialista do Grande Irmão. Winston Smith trabalhava no Ministério da Verdade. Ele era um modesto redator. Na verdade, em que consistia o trabalho do Winston Smith? Ele tinha que apagar as notícias que se tornavam inadequadas para o governo e reescrevê-las. Em suma, Winston Smith reescrevia a história do seu próprio país, apagava os fatos inconvenientes e os substituía por outros fatos, por outras narrativas. Esse era o trabalho do Winston Smith no livro 1984. Mas isso não aconteceu apenas na literatura, meus amigos. Na Rússia de Stalin, por exemplo, o ditador Joseph Stalin apagou inúmeras fotos da Revolução Russa, inúmeras fotos da história da União Soviética, porque nessas fotos apareciam os seus adversários, os seus inimigos, aquelas pessoas que ele havia condenado à morte. E ele condenou milhões de pessoas à morte. Então vocês podem imaginar o apagamento que foi feito na história da União Soviética. Isso até deu origem a um livro que foi vendido na época de Stalin, que era o livro mais lido da União Soviética na época de Stalin. História do Partido Comunista da União Soviética, bolchevique. Esse livro vendeu milhões de cópias e consistia no seguinte: no apagamento da história verdadeira e na reescrita da história do país. A história era substituída por uma narrativa oficial e conveniente. Isso acontece na história e acontece na literatura também. Há obras literárias que antecipam a nossa realidade. Uma delas é da literatura brasileira. É o conto O Alienista, do nosso maior escritor, Machado de Assis, que a Gazeta do Povo está oferecendo a você como um presente. Basta você clicar no link gazetadopovo.com.br/alienista ou mirar câmera do seu celular para esse QR Code que está na tela. E você terá acesso, você poderá fazer o download do Alienista, essa obra-prima que conta a história de um médico, de um doutor, que chega a uma pequena localidade do Rio de Janeiro, na época do Brasil Colônia, e resolve impor as suas ordens para toda a população, em nome do bem. Eu tenho certeza que esse conto é atemporal, que você vai se identificar com esse conto do Machado de Assis. Então você pode baixar essa obra, um presente da Gazeta do Povo para você, e com um prefácio muito especial do meu amigo Flávio Gordon, que também é colunista da Gazeta do Povo. Aí você aproveita, lê o prefácio do Flávio Gordon, lê essa obra-prima do Machado de Assis, que é O Alienista, e se torna depois, se você quiser, e eu tenho certeza que vai ser um excelente negócio, você se torna assinante da Gazeta do Povo. E aí você vai ter acesso a muitos clássicos da literatura, porque nós temos uma biblioteca de clássicos da literatura na Gazeta, e vai ter acesso ao conteúdo do melhor time de colunistas do Brasil. É isso mesmo. E para isso, basta você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e se tornar um assinante da Gazeta do Povo. Agora, pagando, veja só a promoção, hein? Pagando R$1 nos 3 primeiros meses. Isso mesmo, R$1 nos 3 primeiros meses. Torne-se um assinante da Gazeta do Povo e tenha
acesso a esses clássicos de ontem e de hoje. Meus amigos, como eu prometi, eu vou falar sobre a descondenação do Zé Dirceu. Mas eu queria voltar um pouquinho na história para a gente entender quem é esse personagem, o Zé Dirceu. Bom, vocês devem conhecer a história dele. Foi líder estudantil nos anos 60, depois se envolveu com a luta armada, depois foi exilado, foi para Cuba, onde se tornou agente secreto da ditadura cubana, e não existe ex-agente secreto da ditadura cubana. O sujeito, ele só deixa de ser um agente secreto cubano quando ele morre. Então, ele continua sendo um agente secreto da ditadura cubana. Eu não sei se vocês estão lembrados de uma frase do Toffoli, do Dias Toffoli, do ministro Dias Toffoli. Se eu não me engano, em 2020, ele disse que o STF é como se fosse o editor de uma nação inteira. Vale lembrar que o Toffoli foi assessor do Zé Dirceu na Casa Civil, foi assessor, tem toda a sua biografia ligada ao Zé Dirceu, né? Isso me lembrou uma frase do Olavo de Carvalho. Ele escreveu assim: lembram-se do Zé Dirceu? Entre aspas, vamos tomar o poder e isso não tem nada a ver com ganhar as eleições. Foi isso que disse o Zé Dirceu. E o Olavo comenta, não tem mesmo. Tem a ver é com o Dirceu dar ordens ao STF. O Zé Dirceu, eu tive o primeiro contato com o Zé Dirceu. Claro, ele voltou do exílio, voltou em 1979, foi beneficiado pela anistia ampla, geral e restrita no governo Figueiredo, no governo militar ainda. Foi beneficiado por uma anistia, guardem bem isso. Voltou, né? Estava aqui vivendo incógnito no Paraná com outro nome, com identidade falsa, e reapareceu então. E no início dos anos 90, o Zé Dirceu criou duas coisas muito importantes, que eu acho que vale a pena a gente lembrar aqui. Ele criou, ainda durante o governo Collor, né, que foi o primeiro presidente eleito depois da ditadura, ele criou o chamado Movimento da Ética na Política. Isso mesmo, o Zé Dirceu criou no Brasil inteiro o Movimento da Ética na Política. Isso foi no início dos anos 90. Também, em julho de 1990, ou seja, nessa mesma época, o Zé Dirceu, junto com o Lula, junto com o Fidel Castro e junto com outros líderes da esquerda latino-americana, criaram o Foro de São Paulo, cujo objetivo era retomar na América Latina aquilo que os comunistas haviam perdido no leste europeu. Esse era o objetivo declarado do Foro de São Paulo. E essas duas coisas desembocaram no quê? O movimento da ética na política, ele deu início ao teatro das tesouras no Brasil. Por quê? Porque os setores da esquerda, tanto da esquerda radical quanto da esquerda moderada, do PT, do PSDB, do PMDB, todos se uniram em torno desse movimento pela ética na política, que acabou resultando no impeachment do Fernando Collor de Mello, lá em setembro de 1992. O Zé Dirceu foi um dos destaques, né, um dos grandes personagens desse processo do impeachment do Collor, inclusive usando informações de infiltrados que ele tinha no governo, em toda a máquina do governo, usando essas informações para levar ao impeachment do Collor, em setembro de 1992. E o Foro de São Paulo deu início a quê? A esse processo de hegemonia da esquerda, de dominação da esquerda na América Latina. Então, 12 anos depois da fundação do Foro de São Paulo, a esquerda dominava praticamente todos os países na América Latina. Estava no governo em todos os países. Quando foi criado, estava no governo apenas em Cuba e na Nicarágua. Movimento da Ética na Política, Foro de São Paulo. Início do Teatro das Tesouras. E aquele que foi o líder do movimento pela ética na política foi também o responsável, o arquiteto dos dois grandes escândalos, dos dois grandes e maiores escândalos da história da República Brasileira, o Mensalão e o Petrolão. O José Dirceu foi preso por conta do Mensalão.
E quando ele estava na prisão, lá na Papuda, ele começou já a conceber o esquema do Petrolão. Vejam só, esse é o Zé Dirceu, é daí que vem. E aí nós tivemos agora a eleição das tesouras. Né? Todo mundo falou, o PT sofreu uma grande derrota, a esquerda foi totalmente derrotada agora. Tá certo, mas, gente, isso é o teatro das tesouras. É óbvio que a esquerda não contava com uma vitória aqui nessa eleição. Talvez ela sonhasse com a vitória em São Paulo, mas se revelou que o povo de São Paulo não quer a esquerda no poder, não quer a extrema esquerda no poder, não quer o Boulos no poder. Então foi feito um teatro das tesouras e a esquerda moderada, o centrão, né, que representa uma das lâminas do teatro das tesouras, que cortam sempre para o mesmo lado, como eu já expliquei aqui, foi a vitoriosa, nominal nessas eleições, né? A vitoriosa. Então, se realmente teve a vitória aí do Kassab, do Tarcísio, do Valdemar, né? Dessa turma toda aí, que precisa do teatro das tesouras. Essa, meus amigos, foi a eleição das tesouras. O que acontece no dia seguinte às eleições? O Gilmar Mendes anuncia a descondenação do Zé Dirceu. Todas as condenações que ele sofreu na Lava Jato pelo Petrolão, pelo esquema do Petrolão, foram anuladas pelo Gilmar Mendes. Essa foi a derrota do PT, meus amigos. A descondenação do Zé Dirceu. E no mesmo dia, o Arthur Lira anuncia o seguinte: não tem essa história aí de anistia para o pessoal do 8 de janeiro, não, vamos guardar isso aqui. É muito mais importante do que libertar essas pessoas inocentes, esses pais de famílias que estão presos ali por conta dessa farsa do 8 de janeiro. Muito mais importante do que acabar com o pesadelo dessas famílias, para o Arthur Lira, é a eleição da Câmara. Entende? A eleição do Congresso é mais importante do que o pesadelo dessas famílias. E aí ele, digamos assim, sequestrou o projeto de anistia dos presos políticos do 8 de janeiro e tomou para si e criou lá uma comissão especial que sabe-se lá quando vai funcionar. Foi sequestrada a anistia, foi descondenado o Zé Dirceu. E aí eu quero falar de outro personagem também, o governador Tarcísio de Freitas, que tem íntima relação com o Zé Dirceu. Desde o mês de fevereiro de 2024, deste ano, o Tarcísio e o Zé Dirceu têm encontros pessoais, pelo menos uma vez por mês. Com a proximidade das eleições, esses encontros se tornaram mais frequentes, se tornaram quinzenais. E o último encontro do Tarcísio com o Dirceu aconteceu no Palácio dos Bandeirantes, em pleno Palácio dos Bandeirantes, poucos dias antes da eleição municipal. Então vocês tenham certeza, meus amigos, o Zé Dirceu está rindo da nossa cara, mas eu garanto que não é só ele. Um abraço, fiquem com Deus, Briguê Sem Medo vai ficando por aqui e até mais. Um único homem, com poder de decidir quem deve ser perseguido e quem deve ser poupado. Um tirano que pensa estar do lado certo e não enxerga mais limites. Você sabe qual é o final dessa história? Descubra em O Alienista, conto escrito por Machado de Assis, que agora recebe uma edição exclusiva da Gazeta do Povo. Uma obra fascinante e que vai fazer você pensar no Brasil dos dias atuais. Clique no link e baixe o livro gratuitamente. O Alienista, com prefácio escrito pelo colunista Flávio Gordon. Você não vai querer ficar sem saber o desfecho de toda a tirania do bem.